Olá, gente, quero cumprimentar a você de casa com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Cid Brasa e nós estamos começando aqui o nosso programa Palavra Profética com o quadro Cid Brasa Responde, tá? E você pode participar, é muito fácil, muito simples. Aqui mesmo nos comentários você pode deixar a sua pergunta, a sua indagação e com certeza nós, na medida do possível, estaremos respondendo a todas as suas perguntas e tirando todas as suas dúvidas, tá legal? A pergunta veio lá da cidade de Barueri, é isso mesmo, aqui de São Paulo. Legal. A nossa diaconisa Rafaela, ela disse assim pra mim que ela estava lendo algumas questões aí na internet sobre John Wesley e ela ficou encucada com algumas verdades que ela encontrou acerca da vida de John Wesley e que deixou ela um tanto que intrigada, né? Deixou ela um tanto que confusa, porque dentro da biografia de John Wesley, ela diz que ela encontrou uma teologia do próprio John Wesley, que é chamada de quadrilátero wesleyano. Então a pergunta da Rafaela, da diaconisa Rafaela, aqui da cidade de Barueri, é essa: Cid Brasa, o que é o quadrilátero wesleyano? Oh, glória a Deus! Diaconisa Rafaela, é muito simples entender o quadrilátero wesleyano, porque é algo muito importante e eu quero crer que todos nós deveríamos aprender um pouco com John Wesley, né, no quesito aí da sua teologia, que ele denominou como quadrilátero wesleyano, tá? Nós deveríamos aprender muito com essa teologia porque é muito importante. Tá? Então a pergunta é: o que é o quadrilátero wesleyano? Tá? É uma doutrina que foi criada por John Wesley. Quem foi John Wesley? John Wesley nasceu no dia 28 de junho do ano de 1703. Ó, muito tempo, hein? Há muito tempo. E John Wesley, ele é natural da Grã-Bretanha. Pense, um lugarzinho bem longe aqui do nosso Brasil, né, amiga? A ocupação de John Wesley lá na Grã-Bretanha é que ele se tornou um clérigo anglicano, né? E, mais do que isso, ele se tornou também um líder do movimento metodista, tá? Ele era o cabeça do movimento metodista. E sendo ele também um servo de Deus, sem contar que ele era teólogo, né? E por ser teólogo, John Wesley criou a teologia que ele colocou o nome de quadrilátero wesleyano. Afinal de contas, o que é o quadrilátero wesleyano? O quadrilátero wesleyano, Rafaela, e também a todos vocês internautas que agora estão nos assistindo, o quadrilátero wesleyano é nada mais e nada menos que uma teologia criada por John Wesley que nos faz entender a performance e a prioridade da palavra de Deus, tá? Ele é chamado de quadrilátero porque contém 4 pontos que são muito importantes para a vida de qualquer obreiro, tá? O primeiro ponto deixa eu te falar primeiro os 4, né? Os 4 pontos, né? Antes de explicar cada um deles, primeiro deixa eu te apresentar os 4 pontos do quadrilátero wesleyano. O primeiro ponto é chamado de experiência, tá? O primeiro ponto do quadrilátero wesleyano é chamado de experiência. O segundo ponto é chamado de razão. O terceiro ponto é a tradição. E o quarto ponto é a criação. Então esses são o quadrilátero wesleyano, tá legal? Experiência, razão, tradição e criação. Através do quadrilátero wesleyano, o Wesley nos traz a veracidade da palavra de Deus no que se diz respeito ao quadrilátero de Wesley, tá? Apenas para que você entenda, o primeiro ponto, ou o primeiro lado do quadrilátero wesleyano é chamado experiência. Ou seja, para John Wesley, ele entendia que a Bíblia mostrava para o ser humano que o ser humano deveria ter experiências com Deus, tá? Esse é o primeiro ponto do quadrilátero wesleyano, que é a experiência, tá? Então, no pensamento de John Wesley, ele acreditava que o homem deveria ter experiência
com Deus. E de acordo com John Wesley, essa experiência viria a partir da leitura da palavra de Deus. Tá bom? O segundo ponto é a razão. Para John Wesley, a razão era o mesmo que estudar com profundidade as Escrituras. Esse era o pensamento de John Wesley quando ele aborda o segundo ponto do seu quadrilátero. É a razão. Então, assim, para o ser humano ter razão em alguma coisa que ele estabelece, para que o ser humano possa ter razão em alguma coisa que ele escreve, é necessário que essa razão esteja pautada nas páginas da Bíblia Sagrada. Esse era o pensamento de John Wesley. O segundo ponto do quadrilátero wesleyano é chamado de tradição. Tá? Por quê? Porque John Wesley acreditava que o ser humano, né, a humanidade que veio após a igreja primitiva, deveria aprender com a igreja primitiva. Tá? Por isso que é tradição. Tá? Então eles deveriam aprender os princípios que a igreja primitiva estabeleceu. Eles deveriam aprender, a humanidade deveria aprender os princípios baseados na tradição da igreja primitiva. E quais são esses princípios? A oração, o louvor a Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Então, o quadrilátero wesleyano traz como base aqui da tradição, que é o terceiro ponto do quadrilátero, traz a tradição com a finalidade, baseado no pensamento de John Wesley, com a finalidade de que nós precisamos aprender com a igreja primitiva. Tá? O quarto e último ponto do quadrilátero wesleyano é muito simples. É chamado de criação. Ou seja, através da criação entendemos o real propósito de Deus em formar o ser humano e a partir daí formar a sua igreja. Então o quadrilátero wesleyano, irmã Diaconisa Rafaela, é exatamente isso, tá? São 4 pontos, 4 verdades de uma teologia sustentada por John Wesley, tá legal? Então a primeira é a experiência, a segunda é a razão, a terceira é a tradição e a quarta é a criação. Esse compêndio, esses pontos aqui que eu abordei, e que é exatamente o quadrilátero wesleyano, prova-nos realmente que há uma importância por demais na palavra de Deus. Então Wesley com o quadrilátero wesleyano, né? O Wesley com o seu quadrilátero, ele está passando para a humanidade que veio após ele, que toda a humanidade deveria ser alicerçada na palavra. Porque no primeiro ponto, que é a experiência, John Wesley acredita que a experiência vem através do conhecimento da palavra. O segundo ponto, que é a razão, John Wesley entende que a razão do ser humano também está baseado na palavra. A tradição também está baseada na palavra, até porque a igreja primitiva, nós temos conhecimento dela através da palavra. Ali no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um resumo ali sobre a igreja primitiva. Para Wesley também a criação, que é o quarto ponto do seu quadrilátero, ele entendia que a criação também mostrava para os homens a perfeição de Deus e o seu propósito. Mas lembrando que tudo isso gira em torno da palavra de Deus, tá bom? Então aqui está o quadrilátero wesleyano, tá bom? Deus abençoe, irmã Rafaela, diaconisa Rafaela de Barueri. Um abraço a todo o povo aí que mora em Barueri, a todo o povo que mora em São Paulo também. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.